Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade à nossa discussão de energia, né? Então, até agora, o que a gente viu, basicamente, foi o conceito de energia cinética, e a gente viu que a energia cinética é modificada se um trabalho for realizado no sistema. E a gente viu como calcular esse trabalho, né? Então, em particular, a gente viu, né, esse que eu chamei de teorema trabalho-energia cinética, que nos diz, basicamente, que a variação da energia cinética ao longo da trajetória de um corpo é dado pelo trabalho total realizado sobre ele, né? Então, se eu olhar dois momentos do movimento desse corpo, calcular a diferença de energia cinética entre esses dois momentos, isso vai ser dado pelo trabalho total realizado sobre o corpo. E o trabalho total, a maneira mais geral de calcular ele é através de uma integral do produto escalar entre a força e o deslocamento infinitesimal. Se a força for constante, isso aqui simplifica para simplesmente o produto escalar de FR delta R. Né? Não só a força constante, como a força, o ângulo entre a força e o deslocamento também forem constantes. Né? E a gente viu que esse produto escalar a gente também pode escrever como um módulo da força resultante, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre eles. Mas, na maioria das vezes, se a gente estiver usando expressões analíticas para os vetores, é mais fácil calcular usando diretamente o produto escalar. E a gente já aplicou esse conceito em alguns sistemas. Por exemplo, a gente discutiu no caso do pêndulo, né, e calculou o trabalho realizado pela força-peso, no caso do pêndulo. Não foi uma conta muito simples, porque, apesar da força-peso aqui ser constante, o deslocamento, né, é um vetorzinho que está mudando ao longo da trajetória, né, então é um vetor que vai tangenciando essa curva, e a gente teve que, né, escrever esse vetor, fazer o produto escalar com peso e calcular tudo isso. E aí a gente calculou isso e viu que o trabalho realizado pela força-peso, nesse caso, era dado por mgl, 1 menos cosseno de θ, onde θ era o ângulo inicial, né? Então a gente calculou o trabalho desse ponto até aqui, θ era o ângulo inicial, L era o comprimento do fio. Se eu olhar essa expressão, o que é L menos L cosseno θ, né? O que é esse termo aqui? Bom, L é o comprimento do fio, L cosseno θ é justamente esse tamanho original aqui da altura original, a distância original que o meu corpo está do teto, e a diferença, então, entre essas duas coisas, né, esse tamanho e esse, é justamente essa altura. Eu pensar que aqui é o meu zero, né, seria a altura inicial do bloco. Né? Então, eu poderia escrever isso daqui como mgh, onde h é essa alturinha aqui, totalmente equivalente. A gente calculou também o trabalho realizado pela força-peso em um sistema completamente diferente, que era um bloco num plano inclinado. Né? Em particular, a gente calculou o trabalho feito pela normal, viu que era zero, pela força de atrito, que era negativo, e pela força-peso, que era positivo. E aí, nesse caso, nesse exemplozinho, né, se a gente retomar lá o que a gente calculou, a gente viu que o trabalho realizado pela força-peso, nesse caso aqui, era mgl, tangente de θ. L agora tem outro significado, né? L é o tamanho da base do meu plano inclinado. E se eu olhar para esse triângulozinho aqui, né, L tangente de θ nada mais era do que a altura do meu bloquinho. Então, isso aqui eu também podia escrever como mgh. Né? Então, a gente nota que em situações completamente diferentes, o trabalho da força-peso é dado pela mesma expressão. Né? E só depende do quanto o meu corpo desceu com relação à vertical. Né? Então, notem que são sistemas completamente diferentes, trajetórias diferentes, né? Que o meu corpo anda em uma diagonal, aqui ele anda em uma circunferência, mas o trabalho é idêntico. Né? Desde que, obviamente, a altura aqui seja igual. Então, isso é uma manifestação de uma propriedade da força-peso, que é a propriedade de ser uma força conservativa. Né? Então, existem algumas forças na natureza que a gente chama de forças conservativas. Né? Por que esse nome conservativas vai ficar mais claro logo mais, enquanto é só uma propriedade de certas forças. Né? Então, qual que é a definição de uma força conservativa? Tá? Uma força conservativa é aquela onde a gente verifica justamente isso daqui, certo?
onde o trabalho realizado ao longo da trajetória do corpo depende só do ponto inicial e do ponto final. Então, no nosso exemplo aqui, dependia só da altura, né, inicial do corpo, a altura final era zero, né, então só dependia desses dois pontos. E independe de qual foi o trajeto que o corpo fez, qual foi a trajetória que o corpo fez para chegar lá. Então, no nosso exemplo, a gente tinha um pêndulo onde a bolinha saía daqui, fazia um arco de circunferência e chegava aqui. No plano inclinado, ela vinha em linha reta, né, diagonal, mas em linha reta, e saía do mesmo ponto e chegava no mesmo ponto. E o trabalho era igual, independente do percurso que ela fez entre esses dois pontos. Então, uma força é conservativa sempre que isso for verdade, sempre que o trabalho independe do percurso realizado e só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, desde que o meu corpo saia, né, de um determinado ponto e chegue no mesmo ponto, independente do caminho que esse corpo fez, o trabalho vai ser sempre o mesmo. Né? Então, ele só depende do ponto inicial e final. Essa é a definição de uma força conservativa. Né? No caso do pêndulo e do plano inclinado, a gente tinha, né, se a gente aplicar esse conceito nesse exemplo aqui, a gente tinha duas trajetórias que saíam daqui e chegavam aqui. Uma era pelo plano inclinado, onde o corpo andava aqui numa diagonal, certo? E aqui o trabalho, né, se eu chamar isso aqui de W1, né, o trabalho feito nessa trajetória aqui, a gente viu, né, acabou de ver que era de fato um MGH, e o trabalho realizado fazendo essa outra trajetória aqui, que é um arco de circunferência, que eu vou chamar de W2, esse trabalho também era MGH. Então, isso que quer dizer uma força ser conservativa? Independente do caminho que eu faço para sair de um ponto e chegar no outro, eu tenho exatamente o mesmo trabalho realizado pela força. Certo? E por que que isso é importante? Porque significa que se eu quiser calcular o trabalho que uma força faz, eu não preciso me preocupar com qual é o caminho real que o corpo está fazendo. Eu posso escolher o caminho que eu quiser, que vai dar sempre o mesmo resultado. Certo? Então, né, por exemplo, voltando para o caso do pêndulo, né, se a gente lembrar, no caso do pêndulo, a gente teve que trabalhar bastante para conseguir fazer esse trabalho, né, porque o deslocamento era um deslocamento meio chato, onde esse vetor de deslocamento, né, ficava mudando ao longo da trajetória. Mas eu poderia escolher um outro caminho qualquer, que eu escolho, é um caminho que não tem nada a ver com o caminho real que o corpo faz, mas eu posso escolher qualquer outro caminho para fazer essa conta. Né? Então, em particular, eu posso escolher esse caminho aqui, ó, onde eu ando em linha reta, verticalmente, e depois em linha reta horizontalmente, certo? Então, esse caminho aqui vai me dar o mesmo resultado desse daqui. São totalmente equivalentes, porque a força-peso é uma força conservativa. Né? Então, como é que eu calcularia esse caminho, né, o trabalho realizado, se eu escolhesse esse caminho azul claro aqui? Bom, eu tenho duas trajetórias, né, eu tenho dois caminhos, está quebrado em duas partes. Na primeira parte, o meu deslocamento é vertical, certo? Então, eu tenho aqui um deslocamento para baixo, ΔR, e a minha força-peso para baixo também. E agora a gente nota que com essa escolha, o deslocamento e a força-peso estão na mesma direção, o ângulo entre eles é constante, e a força-peso é constante. Então, o trabalho fica muito mais fácil de calcular, o trabalho nessa primeira trajetória aqui, é simplesmente o produto escalar da força-peso com o deslocamento. Eles estão alinhados, o ângulo entre eles é zero, então isso aqui dá simplesmente a força-peso, que é mg, e o módulo do deslocamento, que nesse caso é h, que é o meu deslocamento vertical. Então dá mgh. Isso não é tudo, porque eu tenho que ir também, né? Por enquanto eu vim só daqui para cá, eu tenho que andar até aqui. Mas quando eu ando nessa direção aqui, o meu deslocamento ele está para a esquerda, e a minha força-peso também está sempre apontando para baixo. Então, o ângulo entre esses dois vetores é 90 graus, portanto, eu não tenho trabalho nenhum sendo realizado nessa parte do meu caminho. Então, esse trabalho aqui, que seria P ΔR, como o ângulo é 90 graus,
A gente lembra sempre que dois vetores são ortogonais, o produto escalar é zero. Então, isso aqui dá zero. Então, meu trabalho total, que é W1 mais W2, é simplesmente MGH, que era o que a gente tinha obtido anteriormente. Só que agora a gente fez essa conta de uma maneira muito mais simples, não tive que fazer integral nenhuma, não tive que decompor vetores, foi extremamente simples esse cálculo que eu pude escolher o caminho que eu quisesse. Eu só posso fazer isso para forças conservativas. Se eu tivesse uma força não conservativa, isso não seria verdade. A gente já vai ver isso. Mas para forças conservativas, eu posso escolher o caminho que eu quiser. Né? E tem algumas consequências importantes. Né? Por exemplo, se o meu corpo ele faz qualquer trajetória e volta para o mesmo ponto inicial, né? Então, se eu tenho aqui o meu corpo fazendo aqui alguma trajetória, né? E voltando para o ponto inicial, então, sei lá, ele sai do ponto A, vai até o ponto B e volta para o ponto A, significa que o trabalho total vai ser nulo. Né? Porque o trabalho feito de A até B, que eu chamo de W1, vai ser igual a menos o trabalho feito de B até A. Né? Tudo que eu fiz quando eu volto de B para A é inverter o sentido do deslocamento. Então, estou invertendo o meu trabalho. Certo? Então, dá para mostrar que o trabalho 1 vai ser igual a menos o trabalho 2 e o trabalho total vai ser zero. Né? Ou, se a gente quiser pensar de outra maneira, né, a gente viu que o trabalho só depende do ponto inicial e final. Se esses pontos são iguais, o trabalho tem que ser zero. Tá? Então, essa é uma consequência importante de forças conservativas. Né? E aí, né, então, para a gente poder aplicar todos esses resultados, a gente precisa saber que forças são conservativas e que forças não são. Existe, se eu souber uma expressão matemática para força, existe uma maneira da gente verificar isso. Tá? Mas isso exige um pouco mais de ferramentas, exige algumas ferramentas um pouco mais avançadas de cálculo vetorial. Então, aqui eu vou simplesmente falar para vocês, né, quais forças a gente pode considerar como conservativas. Tá? Então, a gente tem os exemplos típicos de forças conservativas é a força gravitacional ou força-peso. A força elástica também é uma força conservativa, tá? Então a força elástica também vai ter essas propriedades todas. A força elétrica é outra delas, e assim por diante. Tá? O que não são forças conservativas, ou seja, forças não conservativas? Basicamente, a força-peso, certo? Então, desculpa, basicamente a força de atrito. Tá? Força de atrito é o principal exemplo de força não conservativa. Então, essa força, né, qual que é, o que é a propriedade, então, de uma força não conservativa? É justamente o oposto de uma força conservativa. É aquela força onde o trabalho realizado depende, sim, do caminho. Então, deixa eu fazer um exemplo bem drástico aqui para a gente ver, no caso da força de atrito. Né? Então, imagina que eu tenho um bloquinho que vem de A até B, e depois ele volta de B até A. Né? Obviamente, para ele fazer esses deslocamentos, eu tenho que ter alguma outra força que está movimentando ele, não só a força de atrito. Né? Mas imagina que é isso que acontece. Né? Então, ele vai de A até B, de B até A. Se a força de atrito fosse conservativa, ela não faria trabalho nenhum, porque eu fui e voltei para o mesmo ponto. Né? Mas aqui a gente sabe que nesse primeiro trajeto aqui, ela vai fazer um trabalho negativo, porque ela está se opondo ao deslocamento. A força de atrito é constante, e ela forma um ângulo de 180 graus com o meu deslocamento, né? Ela está se opondo ao meu deslocamento. O módulo do deslocamento aqui é D, então isso aqui vai me dar menos módulo da força de atrito vezes D. Se eu fizer aquele produto escalar, vai dar isso. Nesse segundo trecho, eu tenho agora o meu deslocamento indo para a esquerda e a força de atrito indo para a direita. De novo, eles formam um ângulo de 180 graus. Então, de novo, eu vou ter um trabalho negativo dado pelo módulo da força de atrito vezes D. Então, se eu somar o trabalho total aqui, isso vai dar menos 2 vezes módulo da força de atrito vezes D, que é a distância total percorrida pelo meu corpo. Né? Ele foi e voltou, então ele andou 2D. Notem que o meu corpo foi e voltou para o mesmo ponto e o trabalho não é zero. Né? Então, isso é
demonstração explícita de que a força de atrito não é uma força conservativa. Tá? Então, no caso de forças conservativas, o que a gente precisa fazer? Não tem jeito, a gente tem que calcular o trabalho da maneira usual. Né? Ou fazer aquela integral, ou se a força for constante, calcular diretamente o produto escalar. Tá? E o exemplo, né, que a gente sempre tem que saber de força não conservativa é a força de atrito. Tá bom? Então, agora a gente estabeleceu, né, quais são forças conservativas, o que são forças não conservativas, e agora a gente vai investigar mais uma propriedade de forças conservativas. Tá? Então, a gente acabou de ver que para forças conservativas, o trabalho só depende do ponto inicial e final do meu corpo. Tá? Então, eu posso apagar, né, eu posso estar cego para o que aconteceu aqui no meio, basta que eu saiba de onde ele saiu e para onde ele foi, que eu vou poder calcular o trabalho. E para calcular esse trabalho, eu posso escolher o caminho que eu quiser. Tá? Então, dá para mostrar que a gente pode definir uma nova grandeza que só depende da posição do meu corpo, ou seja, só depende do vetor posição R, de tal forma que o trabalho entre A e B seja igual à diferença dessa grandeza ou dessa função calculada nos pontos A e B. Então, deixa eu traduzir o que eu quero dizer com essa frase aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu quiser calcular o trabalho entre dois pontos, eu sei, dá para mostrar que existe uma função que só depende da posição do meu corpo, e se eu calcular a diferença dessa função entre os dois pontos que eu estou interessado, ou seja, o ponto final e o ponto inicial, essa diferença me dá o trabalho a menos de um sinal negativo. Esse sinal negativo a gente vai entender mais para frente por que a gente colocou ele aqui. Tá? E o que é essa nova grandeza, que só depende da posição do corpo, é o que a gente chama de energia potencial. Então, por que é uma energia? Vai ficar claro mais para frente. Né? Mas o que interessa para a gente é que ela é uma função que só depende da posição do corpo. E se eu quero calcular o trabalho realizado entre dois pontos, basta que eu calcule essa função no ponto final, subtraia do ponto dessa função calculada no ponto inicial, multiplique tudo por um sinal de menos, eu vou ter o trabalho. Né? Lembrando que tudo que eu estou falando aqui só é válido para forças conservativas. Né? Para forças não conservativas, isso não é válido, é só válido para forças conservativas. Tá? Então, em outras palavras, se eu quiser calcular o trabalho entre dois pontos, basta que eu calcule a variação da energia potencial entre esses dois pontos. Tem um sinal de menos aqui. Então, isso aqui é esse ΔU, é menos a energia potencial calculada no ponto B, menos a energia potencial no ponto A. E como é que eu defino essa energia potencial? Bom, tem que ser consistente com o trabalho, né? Então dá para mostrar que essa energia potencial, ela pode ser definida como menos a integral de f dr. A gente vê que isso aqui é basicamente a definição de trabalho, né, exceto por esse sinal de menos. Só que aqui vai ser entre um ponto que eu vou chamar de ponto de referência e o ponto que eu estou interessado. Tá? Então, tem uma outra sutileza bem importante quando a gente define energia potencial, que é a seguinte: o trabalho, que é o que a gente realmente consegue medir, né, que é o que interessa para o sistema, é o trabalho realizado pela força, o trabalho só depende de diferenças de energia potencial. Né? Então, o valor da energia potencial em si, ele não é tão importante. O que importa é quanto a energia muda de um ponto para outro. Né? E, portanto, eu não tenho uma definição única de energia potencial. Eu sempre posso somar um valor à energia potencial, desde que eu some em todos os pontos, que quando eu fizer a diferença, esse valor vai cancelar. Tá? Então, quando a gente quer definir ou calcular a energia potencial, a gente tem que escolher um ponto de referência, onde a gente assume que essa energia é zero.
Eu vou escolher um ponto e falar que a minha energia potencial é zero, e aí eu consigo calcular essa energia potencial. Eu tenho que fazer essa integral desse ponto de referência até um ponto qualquer do espaço, e eu vou saber quanto ela vale em qualquer ponto do espaço. Qual é o ponto de referência? Vai ser completamente irrelevante, porque quando eu for calcular o trabalho, o que vai interessar de fato são variações de energia potencial. Então, escolhas de pontos de referência diferentes vão dar o mesmo resultado quando eu calcular a variação da energia potencial. Tá? É muito semelhante, se a gente quiser pensar, a escolher uma referência do meu sistema de coordenadas. Né? Se eu estou interessado só na variação de altura de um corpo, não interessa onde está o zero, né? Porque a variação de altura independe de onde está a origem. Né? O valor da altura em si vai depender de onde eu coloquei o zero do sistema de coordenadas. Mas a variação de altura não. É exatamente a mesma coisa para a energia potencial. Certo? Então, a gente vai ter que sempre escolher um ponto de referência. Nos casos mais comuns, tem um ponto já meio padrão que a gente escolhe enfim, e aí a gente usa essa expressão sempre. Só que a gente tem que sempre manter em mente que o que a gente está calculando é válido para um determinado ponto de referência. Então, o que a gente viu até agora? Né? Para forças conservativas, é muito mais fácil calcular o trabalho. E ainda tem, né, eu posso escolher o caminho que eu quiser para calcular esse trabalho, mas tem uma maneira ainda mais simples, que é, eu posso calcular uma função que só depende dos pontos do espaço, então é uma função escalar, né? A função em si não é um vetor, ela só depende de onde o meu corpo está no espaço. E se eu calcular essa função para qualquer ponto do espaço, calcular o trabalho é trivial. É só calcular essa função no ponto inicial, no ponto final, fazer a diferença, multiplicar por menos, eu tenho o trabalho. Tá? Então, se eu conheço essa função energia potencial, eu sei calcular o trabalho de uma maneira super simples, é só calcular essa função no ponto inicial e final. Né? Tem uma outra propriedade importante da energia potencial, que também é fácil de demonstrar matematicamente, mas eu não vou fazer aqui. E se, por outro lado, eu sei qual é a energia potencial do meu corpo, eu consigo calcular qual é a força que gerou essa energia potencial. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que calcular, através dessa operação, que talvez, né, não seja familiar para todo mundo, que é o gradiente dessa energia potencial. Mas o que é isso na prática? Né? Na prática, eu tenho que calcular a derivada da energia potencial com relação à coordenada x, multiplicar isso por i chapéu, menos a derivada da energia potencial com relação a y, j chapéu, menos com relação a z, k chapéu. Então, a partir dessa função, eu consigo criar um vetor que é justamente a força. Então, se eu souber a energia potencial, eu também consigo calcular a força. Então, vamos discutir agora um exemplozinho, né, que é um dos mais importantes, que é a energia potencial gravitacional, e ver como é que essas coisas acontecem na prática. Certo? Então, eu gostaria de saber que função é essa que me permite calcular o trabalho feito pela força-peso. Tá? Então, vai ser uma função que depende de onde está o meu corpo aqui no espaço, em que ponto do espaço ele está, certo? E para calcular essa função, eu tenho eu tenho que fazer duas coisas, né? Eu preciso escolher um ponto de referência, né? E eu preciso escolher um caminho para ir do meu ponto de referência até um ponto qualquer do espaço. Né? Então, eu tenho que fazer essa integral aqui. Essa integral, ainda assim, vai ser uma integral ao longo de algum caminho. Aqui a minha força F, na verdade, é a força-peso. Então, eu tenho que escolher um caminho que vai do ponto de referência até R. Eu vou escolher aqui, um ponto de referência mais óbvio é a origem. E aí eu tenho diferentes maneiras de sair da origem e chegar em um ponto qualquer do espaço. Eu vou escolher a mais simples, né, que me permite fazer essa conta de maneira mais simples, que é o seguinte. Imagina que eu estou aqui no meu ponto de referência, que é a origem, e eu quero chegar num ponto qualquer do espaço. Bom, eu vou andar verticalmente até chegar na coordenada y desse ponto, e depois andar horizontalmente até chegar na coordenada x.
Isso vai me permitir sair da origem e chegar em qualquer ponto do espaço. Tá? E aí vai ser simples calcular essa integral aqui em cima. Né? Porque durante essa parte da trajetória, a força-peso ela está na mesma direção do meu deslocamento, mas com sentido oposto. Né? Ela está para baixo, o deslocamento está para cima. Né? Mas esse produto escalar aqui é constante. Esse ângulo entre o peso e o deslocamento é sempre 180 graus. Tá? Então, nessa primeira parte da minha trajetória, essa integral aqui, de PdR, vai ser simplesmente o escalar de P com essa primeira parte do meu deslocamento. E isso daqui vai ser simplesmente menos mg módulo de ΔR, né? Da onde que vem esse menos? Vem do fato do ângulo entre esses dois vetores ser 180 graus, né? O meu deslocamento está para cima, o meu peso está para baixo. E o meu deslocamento, o tamanho do meu deslocamento aqui é justamente y. Né? Então, isso aqui vai ser menos mgy. Nessa segunda parte do meu caminho, a minha força-peso é sempre perpendicular ao meu deslocamento. Foi o mesmo argumento que a gente usou agora há pouco. Tá? Então, essa segunda parte do meu caminho não vai contribuir para essa integral aqui. Tá? Então, eu chego que, no final das contas, a minha energia potencial, né, lembrando que eu tenho sinal de menos aqui, vai ser simplesmente menos mgy, ou seja, a minha energia potencial gravitacional é simplesmente mgy. Então, algumas observações importantes aqui. Né? Esse resultado, né, ele depende do meu sistema de coordenadas, obviamente, então, y é assumindo que o meu eixo y aponta para cima, tá? E ele depende do meu ponto de referência, que eu escolhi como a origem. Se eu tivesse escolhido outro ponto de referência, eu teria uma expressão um pouco diferente aqui. Mas na hora de calcular o trabalho, tanto faz, porque só o que vai variar que vai importar são diferenças de energia potencial. Tá? Então, eu calculei agora a energia potencial para força-peso. Se eu tiver qualquer trajetória, né, um corpo fazendo qualquer trajetória de um ponto inicial para o ponto final, basta que eu calcule essa função no ponto inicial, no ponto final, faça a diferença e vou saber qual foi o trabalho realizado pela força-peso. Então, vamos aplicar isso para um caso bem simples, que é o caso que a gente já sabe a resposta, que é o caso do pêndulo. Tá? Então, no caso do pêndulo, o que a gente tinha aqui? A gente tinha, tá aqui o meu sistema de coordenadas, a origem está aqui, eu estou saindo do ponto A e indo para o ponto B. Né? Então, o meu trabalho realizado pela força-peso para ir de A a B tem que ser menos a energia potencial calculada em B, menos a energia potencial calculada no ponto A. Qual que é a energia potencial no ponto B? Bom, é mg vezes a coordenada y do ponto B. E a coordenada y do ponto B é justamente zero. Então, isso aqui dá zero. Qual que é a energia potencial calculada no ponto A? É mg vezes a coordenada y do ponto A. Coordenada y do ponto A é hzinho, é o que a gente chamou de h. Certo? Então, isso aqui vai dar mgh. Então, qual que é o trabalho realizado pela força-peso? Vai ser menos 0 menos mgh. Então, vai dar mgh. Tá? Tudo aqui dá mgh, né? Todas as respostas, mas, enfim, né? Tem alguns cancelamentos de sinais aqui no meio. Tá? Então, a gente vê que, de fato, funciona. Né? Essa é a resposta que a gente tinha obtido antes, fazendo uma integral, trabalhando muito mais. Agora, se eu tiver qualquer... Né, se eu quiser calcular o trabalho da força-peso para qualquer trajetória, eu consigo usando essa função aqui. Basta que eu saiba qual é a coordenada y inicial, final, e aí a energia potencial vai ser simplesmente a diferença das energias potenciais calculadas nessas coordenadas. Notem que isso independe, né, a energia potencial aqui, independe da coordenada x. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, o pêndulo que vem daqui para cá, ele se moveu tanto em y quanto em x. Mas o que interessa é só o movimento vertical dele. Tá?
por causa desse resultado aqui. Então, se eu tivesse essa bolinha, né, esquece que eu tenho o pêndulo, eu solto a bola, certo? E a bola simplesmente desce daqui para cá, o trabalho realizado pela força-peso seria exatamente o mesmo, porque só depende da coordenada y, né? E a variação da coordenada y aqui seria o mesmo. Tá? Então, se eu tivesse um corpo em queda livre e ele caísse em uma altura h, o trabalho da força-peso também seria mgh. Tá bom? Se eu tivesse um plano inclinado, também só vai depender do quanto variou essa altura. Né? Lembrando que a gente está sempre assumindo que essa coordenada y coincide com o eixo que aponta verticalmente para cima, né, e o peso aponta para baixo. Tá? Se eu escolher um outro sistema de coordenadas, isso aqui não vai ser mais válido. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Na próxima aula, a gente vai discutir, né, vai juntar tudo isso e discutir o conceito de energia total. Né? A gente viu energia cinética, energia potencial, e aí a gente finalmente vai definir a energia total de um sistema. Tá bom? Por essa aula era isso. Tchau, tchau.